Em relação à sua pergunta, Carolina, ela é fácil de responder. Ela é uma pergunta binária, sim ou não. Você me perguntou se a agenda do Paulo Guedes é adequada. Não, não é. Eu já não achava a agenda adequada de princípio. O princípio norteador da agenda do Paulo Guedes é o princípio do Estado mínimo, né? Isso sempre foi o princípio norteador de todas as reformas que ele enquadrou e que ele havia delineado a partir do momento em que assumiu o Ministério da Economia. E como eu já havia dito, escrito, e outros economistas também, e outras pessoas de outras áreas, inclusive o próprio governador Ciro Gomes, que está aqui com a gente, essa agenda de Estado mínimo, tal qual concebido pelo ministro da Economia, é uma agenda dos anos 60, 70, talvez, com assim, alguma generosidade, mas depois disso, essa não é mais uma questão debatida no mundo. Eu estou aqui em Washington, sou pesquisadora de um grande centro de pesquisa, de grande renome internacional. Não há qualquer conversa no Peterson Institute sobre Estado mínimo. Na verdade, os debates aqui e os debates internacionais que se dão aqui, principalmente aqui em Washington, né, onde você tem todos os organismos internacionais, então o FMI, o Banco Mundial, o BID, enfim, para além de tantos outros institutos de pesquisa semelhantes ao Peterson, onde as pessoas estão envolvidas em formulação e debate de política econômica, o debate e a formulação estavam extremamente focados no papel do Estado como um agente para reduzir desigualdade, já que essa observação de que a desigualdade aumentou, ela não é exclusiva do Brasil, ela não é exclusiva dos países menos desenvolvidos, num certo aspecto, países de renda média, países mais pobres, e sim uma questão global, porque os países desenvolvidos, Estados Unidos, os países da Europa e diversos outros, estão observando ao longo das últimas décadas uma escalada bastante brutal da desigualdade. Aqui nos Estados Unidos isso é muito visível e ficou ainda mais visível depois da crise de 2008. Então, o debate internacional, no qual o Brasil não está acoplado, aliás, o Brasil tende a não ficar acoplado ao debate internacional de um modo geral, mas o debate internacional passava muito longe dessa ideia de Estado mínimo. Para além disso, o Brasil tem uma Constituição cujos marcos são proteção social, saúde e educação, além de vários marcos relativos ao estado de bem-estar social. Então, a não ser que a gente queira repactuar a nossa Constituição, o Estado mínimo não cabe na Constituição. Vamos colocar as coisas claras, porque no Brasil o povo tem mania de falar que o orçamento, a Constituição, o orçamento não cabe na Constituição, a Constituição não cabe no orçamento. Isso é uma bobagem, porque a Constituição é soberana. E dada a Constituição de 1988, simplesmente o fato é que Estado mínimo é incompatível com a nossa Constituição. Diante disso, a gente tem uma pandemia e uma epidemia. O que essa pandemia e essa epidemia nos trazem? E em termos de Brasil, que tipo de desafio ela nos coloca? Bom, em primeira mão, a gente está vendo aí, 60%, 2/3 mais ou menos da nossa população, são pessoas que a gente enquadra como vulneráveis, ou são pessoas de extrema baixa renda, ou são pessoas de baixa renda, ou são pessoas que estão na informalidade, ou são pessoas que trabalham de forma autônoma, mas em trabalhos precários, ou são uma espécie de conjunto comum de todos esses diferentes conjuntos aí que eu acabei de mencionar, uma interseção de vários desses conjuntos. Portanto, a gente tem, e já tinha, de antes dessa epidemia, um grau imenso de fragilidade em relação a uma proporção considerável da nossa população que seria afetada pela epidemia e pela crise econômica dela decorrente. E é exatamente isso que a gente está vendo acontecer no Brasil. O que isso significa, olhando tanto do ponto de vista do presente quanto do ponto de vista do futuro, porque aqui eu vou colocar uma outra questão subjacente a essa que você me fez, Carolina. O ambiente que o Brasil vai enfrentar e o mundo vão enfrentar daqui por diante não vão ser ambientes em que
a gente passa por essa fase da epidemia, depois o vírus desaparece, como que num passo de mágica, porque na verdade a gente não tem nem vacina nem tratamento no momento e nem vai ter tão cedo. E aí tudo volta a se normalizar, entre aspas, e portanto a gente pode retomar essa agenda que já não era compatível de princípio. Bom, esse cenário é mais irrealista ainda, porque os fatos não concordam com a tese de que as coisas vão passar e retornar à realidade. Nesse contexto, o que tem se feito para sustentar essa parcela da população vulnerável muito grande no Brasil hoje, que é, sobretudo, o auxílio emergencial, deveria ser saúde também, né? Então, deveria estar havendo os repasses para o SUS que deveriam estar ocorrendo, não estão ocorrendo. Só uma pequeniníssima parcela do que foi originalmente destinado ao SUS em resposta à epidemia chegou de fato ao SUS. O resto ainda está lá parado no Ministério da Saúde, sendo que o Ministério da Saúde com todos os problemas que a gente sabe, né? 2 ministros da Saúde demitidos e, no momento, um Ministério da Saúde onde não há profissionais da área de saúde nos cargos-chave, o que certamente é um problema do ponto de vista epidemiológico e do ponto de vista econômico. Nesse contexto, a gente está com 3 pilares, pelo menos 3 pilares extremamente abalados na economia brasileira. O pilar da proteção social, o pilar da saúde e o pilar da educação, porque, evidentemente, essa pandemia, como a gente tem visto e pode conversar sobre isso mais tarde, tem reflexos muito imediatos e muito evidentes na educação e na capacidade de você dar educação às crianças no ambiente fora do ambiente escolar. A maioria das crianças no Brasil, mais de 75% estão nos 50% mais pobres da população, são crianças que não têm necessariamente acesso digital e são crianças que, por hora, estão sendo afetadas por não ter acesso à educação, não ter acesso à escola. Então, todos esses problemas se entrelaçam e traçam o seguinte cenário: voltar para a agenda de reforma, voltar para aquela agenda que já não fazia sentido, porque o princípio do Estado mínimo na qual elas estavam calcadas, a premissa do Estado mínimo não vale, não era, antes da crise, algo que se pudesse defender do ponto de vista das necessidades do Brasil, e muito menos agora e no futuro, já que esse futuro que a gente vai enfrentar não é o futuro da volta à normalidade, e sim um futuro em rumo a algo que a gente ainda desconhece.